Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Êxodo. Já estamos quase no final da terceira parte. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Estamos ainda na lei do Monte Sinai, estamos quase fechando esta terceira parte que vai até o capítulo 34. Vejamos agora a situação da quebra da aliança. Eles tinham acabado de fazer a aliança, nós vimos isso no vídeo anterior. Entretanto, Moisés foi chamado de novo ao monte, ele sobe ao monte, o povo entra em desespero, Moisés não aparece, eles imaginam que Moisés tenha morrido, eles imaginam que Moisés tenha abandonado o povo, enfim, eles imaginam um monte de coisa. E aí, entrando em desespero, eles fazem o quê? Pedem para Arão que confeccione, que faça um ídolo que fosse à frente do povo, para não ir à terra prometida, porque só Moisés sabia onde era, ou só Moisés iria guiá-los para a terra prometida. Eles queriam voltar para o Egito. Na verdade, alguns estudiosos entendem que esses culpados eram aquele povo que saiu junto com os israelitas, o que eles chamam de Erev Rav, ou seja, o populacho. Ele veio junto do Egito, ele aproveitou a saída do povo de Deus, a libertação, e eles vieram junto com os hebreus. Eles tinham nascido e tinham sido doutrinados no politeísmo, ou seja, o politeísmo do Egito. Então, eles imaginaram que Deus, aquele único Deus que Moisés estava pregando, tinha abandonado. Moisés tinha morrido, Deus tinha matado Moisés e eles imaginaram que de todos os milagres que tinham acontecido, que tudo isso foi um ato mágico de um grande feiticeiro que era Moisés. Assim como aconteceu com os magos diante de Faraó, todas as vezes que acontecia uma praga e que os magos conseguiam repetir aquela praga. Então eles imaginavam isso. Esta era a crendice daquele povo, a crendice daquela época. Alguns achavam que o bezerro não era um ídolo, mas era uma representação da força de Deus. Era a maneira que eles tinham de adorar a Deus materialmente, ou seja, era um padrão, era um emblema de Deus. De qualquer forma, eles haviam acabado de fazer aliança, eles haviam acabado de entender o primeiro e o segundo mandamentos e com a confecção do bezerro de ouro, aqui nós temos a quebra do primeiro e do segundo mandamento. O bezerro de ouro também podia ser uma representação do deus Apis, que era um boi, um touro egípcio. Então, tudo isso se mesclava, tudo isso estava naquele torvelinho, naquela confusão toda. Arão teve medo de negar fazer um bezerro. Ele, na verdade, disse assim: olha, amanhã nós vamos fazer uma festa solene para Deus. Mas isso não resolveu. O povo exigiu, então, que se fizesse um bezerro. E Arão não teve força, não teve fé suficiente, não teve confiança suficiente em Deus para negar aquilo que o povo estava exigindo. O bezerro foi feito mesmo assim. O problema é que o povo comeu, fez festa, bebeu e começou a folgar. O que quer dizer começou a folgar? Significa dizer que ele começa a se despir e ele inicia
havia então uma orgia, uma fornicação. Então, o que nós temos aqui é que aquele culto idólatra sempre levava para o mesmo lugar. A idolatria leva à orgia, ao pecado, à fornicação, ou seja, à corrupção da religião. A aliança está quebrada. Moisés, então, que estava com Deus, estava recebendo as orientações do Senhor e que estava numa comunhão íntima com o Senhor, ele é acordado daquela comunhão por Deus e diz: olha, desce porque o teu povo, veja, o teu povo pecou, teu povo está fazendo idolatria. Ele desce muito irritado e quando ele vê aquilo tudo, ele quebra as tábuas da aliança. E aí nós podemos pensar, mas ele quebrou a tábua da aliança. Ele então quebrou a aliança? Não, na verdade a aliança já estava quebrada. Então não tinha mais obrigação nenhuma de respeitar aquelas regras que estavam ali. Deus estava liberado da aliança porque o povo pecou. O povo então agora estava correndo o risco de ser morto, porque Deus disse a Moisés: sai para lá porque eu vou matar todo esse povo e eu vou levantar um outro povo para mim. E Moisés então entra em intercessão e ele fala algo que Deus ouve. Ora, se esse povo todo morre, os egípcios vão dizer que eles estavam com razão. Né? Eles estavam com razão, porque você sai liberto por um Deus poderoso e aí no meio do caminho todo esse povo morre. Então, que vantagem teve isso tudo? Né? Os egípcios sairiam por cima. Então, Deus ouve Moisés e diz: bom, então vamos ter que fazer aí a recuperação desse povo todo, vamos ter que punir esse povo. Para reparar então essa ofensa, Moisés chama aqueles que estão com ele, aqueles que estão a favor da aliança. E aí é que está o ponto de virada. Os levitas são os únicos que se juntam a Moisés. E eles agora matam os culpados. A Bíblia fala de que foram 3.000 mortos. Então, muito provavelmente, eram os cabeças, eram os rebeldes, eram aqueles que estavam fazendo a confusão e levando o povo à confusão. Então, estes mortos serviam de sinal, serviam de exemplo para que não se pecasse, mas também eles estariam recebendo a punição pela quebra do primeiro e do segundo mandamento, que eles tinham acabado de jurar aliança. Moisés pulveriza o bezerro, coloca na água e faz todo mundo beba aquele bezerro, né, pulverizado, o pó do bezerro de ouro. Deus, então, ele aceita isto tudo, mas ele diz: eu não vou mais à frente do povo. Eu vou mandar um outro anjo, né? Porque quando ele diz eu mando um anjo à frente, esse anjo vem com letra maiúscula e é ele mesmo. Quando aqui ele responde às consequências do pecado, Deus diz: eu não vou mais à frente. Os culpados vão morrer e o povo que estava folgando, que estava fazendo festa, agora ele
começa a chorar. Então o que começou em festa, em alegria, em bebedeira, em isso, aquilo, termina em choradeira, em pranto, em tristeza bastante profunda. Deus aceita então, como eu tinha dito, esta intercessão e as atitudes que ele toma, e Moisés faz uma oração muito preciosa. Olha que coisa interessante, meus amados. O que diz aqui no capítulo 33, no verso 15. Moisés diz assim: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. O lugar era ruim? Era. Não era a terra prometida. Mas Moisés diz: se aqui a tua presença está, não interessa o quão ruim pareça, a tua presença está conosco. Não quero ir para nenhum lugar, mesmo que pareça super bom, se a tua presença, se o Deus Yahvé, se o Senhor não estivesse com ele. Ele fala mais, ele diz: se eu achei graça aos teus olhos, rogo-te que agora me mostres os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que ache graça aos teus olhos. Considera que esta nação é teu povo. Né? E aí ele então diz que sim. Né? Moisés pede que Deus então continue à frente, ou que risque tudo, e a aliança é agora renovada. Então eles fazem uma renovação daquela aliança depois que os culpados foram mortos e que o bezerro de ouro foi totalmente destruído. Então eles sentiram a punição e eles perceberam o quão errados eles estavam. As promessas de Deus agora são inúmeras. Deus promete fazer sinais, prodígios entre o povo. Ele promete lançar fora os cananitas, que é a terra onde ele estava guiando o povo, inclusive tudo que era dos cananitas, Deus iria deixar para o povo dele, né, o povo israelita, o povo hebreu. Ele proíbe o povo de fazer aliança com os cananitas e se dar em casamento, né, fazer esta união através do casamento. Por que isso? Porque ele não queria que o povo dele caísse em prostituição, idolatria, corrupção e quebrasse a lei novamente. Nós vamos observar na história, mais para frente, nós vamos observar que o povo acaba esquecendo de tudo isso e ele acaba fazendo tudo isso. Deviam adorar somente a Deus, não ter ídolos. Nós vamos ver que mais para frente eles vão cair na idolatria, inclusive reis e falsos profetas desses ídolos. Né? Eles deveriam dar os primogênitos a Deus, que já era a regra do resgate dos primogênitos. Foi esta a consequência da saída lá do Egito, no que se instituiu como festa da Páscoa. E comemorar as 3 festas que nós mencionamos no vídeo passado. Também tinha a missão, tinha a obrigação de guardar os sábados, porque era dia de honra e de glória ao Senhor. Moisés intercede ainda, de novo, né? Além dessa intercessão pelo perdão que Moisés fez e que Deus fosse à frente do povo, Moisés vai além. Ele quer ver a glória de Deus. O que Moisés queria quando ele pede para ver a glória de Deus é conhecer mais, é compreender mais, é ter mais intimidade, mais comunhão com Deus. 18 do capítulo 33.
Então disse Moisés: rogo-te que me mostres a tua glória. É claro que Deus não podia mostrar isso, porque ninguém pode ver a Deus face a face e sobreviver. Deus estava oferecendo para ele uma outra situação. Ele diz assim no 19: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu compadecer. Não poderás ver a minha face, pois homem nenhum pode ver a minha face e viver. Disse mais: eis aqui um lugar junto a mim, aqui sobre a penha te porás. Quando a minha glória passar, eu te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, me verás pelas costas, mas a minha face não verá. Ou seja, ele queria conhecer mais. Deus vai permitir isso? Vai, porque é em sinceridade de coração que Moisés pede isso, mas não ver face a face, porque nós não podemos suportar isso. Então ele deixaria que Moisés visse pelas costas. O que quer dizer ver pelas costas? Ver as consequências, ver as causas da ação de Deus. Deus se mostraria para Moisés como causa de tudo que é de bom, de todas as promessas, de todas as bênçãos e as consequências da sua existência. Ele não iria ver a Deus, mas ele iria ver causas e consequências. Agora, para finalizar, Deus dá as novas tábuas da lei e ele Deus desce numa nuvem, pondo-se ali junto a ele, proclamou o nome do Senhor. Passando o Senhor perante Moisés, proclamou: Senhor, Senhor, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que usa de beneficência com milhares, que perdoa a iniquidade, a rebeldia e o pecado. Contudo, ao culpado não tem por inocente. Castiga a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. O que quer dizer esta oração? Aqui estão alguns atributos de Deus. Quando ele diz Adonai, Adonai, Senhor, Senhor, ele é misericordioso para o pecador arrependido. É Deus poderoso e sábio. Rahum, misericordioso para com seus filhos. Hanum, benevolente que ajuda os caídos. Erer Apaim, paciente em esperar o arrependimento. Verav Chesed, misericórdia para com a pessoa correta e também com a incorreta, dando a cada um o que lhe compete de acordo com a sua atitude. Emet, verdadeiro e direto em suas promessas. Notzer, Chesed, La'alafim, bondoso considerando os méritos dos pais nos filhos por mil gerações. Nosseavon, perdoa os pecados. Vaferá, perdoa as ofensas dos rebeldes. Verrataá, esquece os pecados involuntários. Venaque, absolve o penitente. Então, estes os atributos, vamos, para finalizar, ler novamente. Senhor, Senhor, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade,
que usa de beneficência com milhares, que perdoa a iniquidade, a rebeldia e o pecado. Contudo, ao culpado não tem por inocente. Castiga a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Amém, amados. Bons estudos.